Imagina um mundo bonito em que você não consiga ver nada. Essa é a importância da visão para o ser humano. Mas as visões dentro do reino animal são muito diferentes do que a gente consegue imaginar. Dá até para traçar uma rota evolutiva de diferentes olhos. Então, me acompanha nessa, dando seu like aqui embaixo para a gente ver as top 6 visões do reino animal. Vem comigo! Vamos começar com um mundo bem simples, o mundo dos vermes. Os vermes são mais velhos que os animais e até que os artrópodes. E, na verdade, alguns deles têm olhos, como é o caso da planária, esse bicho fofo que vive no leito de rios e de lagos. Não é porque se chama verme que é parasito. Na verdade, as planárias vivem tranquilamente no habitat delas. E elas têm pequenos olhos primitivos, que são bem interessantes, mas simples. Esses olhos têm uma camada de células que absorvem a luz e dão essa informação para os neurônios que transmitem isso para o cérebro. Para ter um poder tão raro assim dentro dos vermes, as planárias devem amar a luz. Errado, elas odeiam a luz. Na verdade, elas fogem a todo custo da luz, justamente porque isso iluminaria elas e faria uma exposição para predadores. Um animal que capta a luz para fugir da luz. Isso é bem surpreendente. Se você quer se surpreender positivamente assim toda semana, por que não dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho? Porque aqui saem vídeos incríveis de ciência toda semana. Vamos manter a ciência em alta. Para o quinto lugar, o corpo do animal continua molenga, mas pelo menos ele é mais arredondado, com uma concha super interessante. E não é só a concha que é arredondada, os olhos também ficaram mais arredondados. Eu tô falando dos caracóis. Os olhos dos caracóis ficam na ponta das antenas deles, o que é inclusive bem interessante porque eles podem retrair essa antena quando tá escuro. Tipo assim... Essa cor cinza que a produção botou aí, por sinal, é justamente a maneira como os caracóis olham o mundo. Eles só têm 2 tipos de células como receptores nos olhos, o que significa que eles só conseguem distinguir entre muita luz e pouca luz, preto e branco. E inclusive eles não têm músculos que ficam movimentando o olho para focar ou desfocar ele, o que significa que eles olham tudo embaçado. Eles estão precisando de óculos. Eles têm inclusive receptores em toda a pele para captar luz, e por isso, quando aparece uma sombra súbita em cima deles, eles entram na concha, para se proteger de predadores. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão sobre o vídeo, comenta lá embaixo e eu vou adorar responder. Finalmente chegamos no melhor amigo do ser humano, junto com o falso amigo do ser humano que na verdade quer dominar o mundo. Olha, a visão entre cães e gatos não é lá muito diferente entre si. A partir de agora, as células que recebem luz nos olhos podem ser separadas em cones e bastonetes. Os cones são células ótimas para captar grandes quantidades de luz e às vezes eles conseguem fazer a distinção entre cores, enquanto que os bastonetes são células mais especializadas para captar quantidades baixas de luz em locais mais escuros. Tanto os gatos quanto os cachorros têm muito mais bastonetes que o ser humano, o que explica porque eles conseguem ver tão bem no escuro enquanto a gente não. Mas por outro lado, a gente tem muito mais cones, o que revela porque que a gente vê tão melhor que eles no claro. Esses animais costumam ver o mundo como uma mistura de azul, amarelo, cinza e cores entre elas. Basicamente eles são daltônicos. Finalmente, chegamos nos dinossauros de hoje em dia. Em segundo lugar, as aves. Elas são animais bem exuberantes, vaidosos, em alguns casos até assustadores. E os olhos, claro, não poderiam ficar de fora para nos impressionar. Os cães têm apenas 2 tipos de cones para captar luz, os cones azuis e amarelos, que fazem aquele espectro de cinza, azul e amarelo. Já nós seres humanos temos também o cone verde, o que cria aquele espectro maravilhoso de arco-íris que nós enxergamos. As aves têm um 4º cone, o cone violeta, então elas conseguem enxergar ainda mais luzes que nós seres humanos, o que significa que naqueles rituais de acasalamento a fêmea está apreciando algo muito mais do que nós seres humanos veríamos. Inclusive, isso ajuda muitas aves no trabalho de serem polinizadoras, já que algumas flores que não parecem lá grande coisa para nós seres humanos, na verdade são extremamente chamativas para as aves.
Então agora nós vamos para o primeiro lugar, os maiores, melhores olhos do reino animal. Mas antes disso, uma menção honrosa, que são os micro-organismos. Eles não são animais, mas eles também conseguem captar luz. É óbvio que não existem bactérias com olhos, até porque os olhos são feitos de várias células e a bactéria é feita de uma célula só. Mas, por outro lado, as bactérias, muitas delas, têm capacidade de detectar a luz, como é o caso das cianobactérias, bactérias que fazem fotossíntese. Então, elas fazem o caminho inverso da planária. Elas correm atrás da luz o máximo possível, assim como algas e outros micro-organismos. E agora, sem mais delongas, vamos ao primeiro lugar. Ter 2 cones nos olhos, 3 cones nos olhos, 4 cones nos olhos, é até interessante. Mas e se você tivesse 12 cones nos olhos? Pois é, essa lagosta tem isso. A lagosta boxeadora é um animal conhecido pelo soco mais rápido nos oceanos. Inclusive, é um soco que ultrapassa a velocidade de uma bala e praticamente mata qualquer animal que esteja no caminho, mesmo que ele tenha exoesqueleto. Com uma arma tão certeira assim, é claro que ter olhos muito bons é uma coisa muito importante. Mas antes de você imaginar 12 vezes as cores que nós conseguimos ver, para um pouco, porque os pesquisadores chegaram a uma conclusão um pouco diferente. Na verdade, as lagostas não conseguem identificar cores que nem o ser humano. Elas conseguem com muita facilidade diferenciar a cor vermelha da amarela. Mas nós, seres humanos, por exemplo, conseguimos ver todo um espectro de cores entre o vermelho e o amarelo, passando por tantos tons de laranja que a lagosta nunca conseguiria imaginar. E a explicação que muitos pesquisadores têm é que cada cone recebe uma forma de luz diferente e manda direto para o cérebro, enquanto que nós, seres humanos, criamos toda uma interpretação do conjunto de luzes recebidas para então mandar para o cérebro, formando esse espectro bonitinho que a gente tem chamado arco-íris. Mas um sistema visual que capta cores individualmente deve ser bem eficaz para um animal como esse, que tem que acertar com precisão os alvos, seja uma presa ou seja um predador. Se eu esqueci algum animal nessa lista, por favor, manda lá nos comentários que eu quero saber da opinião de vocês. Confiram esses vídeos aqui em cima e eu espero que vocês tenham gostado desse. Eu encontro vocês neles. Fui!